Ela ajudou uma senhora no aeroporto, mas não sabia que era mãe de um milionário que mudaria sua vida. Lívia jamais imaginou que um simples ato de bondade em um aeroporto mudaria sua vida para sempre. Aquela tarde, que parecia apenas mais um capítulo cinza da sua rotina sofrida, guardava um encontro capaz de reescrever seu destino. Cansada, frustrada e sem esperanças, ela estendeu a mão para uma senhora idosa que lutava para carregar suas malas, sem saber que, ao fazê-lo, estava abrindo a porta para o mais inesperado e transformador dos recomeços. O que parecia um gesto comum esconde um segredo poderoso e um bilhete para uma vida que ela jamais sonhou viver. O aeroporto estava lotado, barulhento, com gente apressada indo e vindo. Lívia mal conseguia se manter de pé após uma longa entrevista de emprego que, como tantas outras, havia terminado com um sorriso educado e a frase: "Entraremos em contato." Sentada num banco de metal gelado, ela observava o movimento e tentava conter as lágrimas. Já era a terceira entrevista naquela semana, e todas tinham o mesmo fim: rejeição. O aluguel estava atrasado, a geladeira vazia e sua irmã mais nova precisava de remédios. Ela estava por um fio. Foi então que notou a idosa, pequena, curvada, cabelos brancos cuidadosamente presos num coque simples. Ela tentava, sem sucesso, puxar 2 malas pesadas. As pessoas passavam ao lado como se ela fosse invisível. Ninguém parava. Mas Lívia não conseguiu ignorar. Seu corpo exausto hesitou por um segundo, mas seu coração foi mais rápido. Levantou-se e correu até a senhora. "Deixa que eu ajudo, senhora", disse, com um sorriso gentil. A mulher olhou surpresa. Seus olhos estavam marejados e um pouco perdidos. "Muito obrigada, querida. Já achei que não sairia daqui nunca." Lívia segurou as malas com firmeza e guiou a senhora até a área de embarque. No caminho, descobriram que seus portões eram próximos. Conversaram sobre coisas simples: o tempo, as filas, a falta de gentileza no mundo. A idosa se chamava Dona Helena e tinha um jeito doce, porém elegante. Carregava um ar de mistério, como se soubesse mais do que deixava transparecer. O tipo de pessoa que você sente que já viveu muito. Quando chegou a hora da despedida, Helena segurou a mão de Lívia e a olhou nos olhos. "Você tem um bom coração, menina. Ainda vai ser muito recompensada por isso. O mundo precisa de mais gente como você." Lívia apenas sorriu, envergonhada. Achava que era apenas gentileza de uma senhora educada. Desejou-lhe boa viagem e voltou para seu lugar, achando que aquele momento passaria como qualquer outro. Mas algo naquela despedida ficou preso dentro dela, como se a frase da mulher fosse um sussurro do destino. No dia seguinte, acordou cedo para continuar sua busca por trabalho. Sentada na cozinha, tomando café solúvel com pão seco, ouviu o celular tocar. Era um número desconhecido. Hesitou antes de atender. "Alô? Bom dia, é Lívia Silva? Aqui é da administração da Mansão Salazar. Recebemos seu nome como indicação direta da senhora Helena Salazar para uma posição urgente de assistente pessoal. Poderia vir para uma entrevista ainda hoje?" Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Mansão Salazar? Nunca ouvira falar. E por que aquela senhora indicaria justamente ela? "Desculpe, isso deve ser um engano. Eu nunca me inscrevi para essa vaga." "Não é engano. A senhora Helena insistiu que fosse você. O endereço será enviado por mensagem. Aguardamos sua presença às 14 horas. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse recusar. Ainda sem acreditar, Lívia tomou banho, vestiu sua melhor e única roupa formal e seguiu o endereço. Chegou diante de um imenso portão de ferro ornamentado com letras douradas. Vila Salazar. Um segurança confirmou seu nome e abriu caminho. Ao atravessar o jardim esculpido com flores exóticas e esculturas, Lívia teve certeza. Aquele lugar não era para alguém como ela. Foi recebida por uma governanta rígida, porém polida. Subiu uma escadaria de mármore até uma sala ampla, onde o luxo era sufocante. Tapetes persas, obras de arte nas paredes
e uma lareira acesa mesmo com o calor do lado de fora. Então, Helena apareceu. "Você veio, querida. Eu sabia que viria", disse sorrindo com ternura. Lívia estava atônita. "Desculpe, senhora. Por que eu? Porque você viu em mim o que ninguém mais viu: humanidade. Aqui dentro há muitas pessoas com dinheiro, mas poucas com alma. Quero que fique. Quero que me ajude. E tenho certeza de que, se você aceitar, não vai se arrepender." Antes que pudesse responder, uma porta se abriu. Um homem alto, elegante, de terno escuro, entrou na sala com um olhar frio e calculista. Os olhos se cruzaram. "Quem é ela, mãe?" "Essa é Lívia, a moça de quem te falei. Ela vai trabalhar comigo." Ele a observou como se a julgasse com um único olhar. "Você sempre traz gente estranha para dentro de casa." Helena revirou os olhos. "Porque aqui dentro só tem gente acostumada a fingir. Lívia é real." O desconforto entre mãe e filho era palpável. Lívia sentiu vontade de fugir dali, mas algo dentro dela dizia que aquele momento não era por acaso. Helena segurou sua mão mais uma vez. "Confie em mim, querida. Essa casa precisa de você mais do que você imagina." Lívia respirou fundo. "Eu aceito." O que era para ser apenas um trabalho temporário na casa de uma senhora desconhecida, logo se transformou em um enigma envolvente. Naquela primeira noite na mansão Salazar, Lívia mal conseguiu dormir. A cama era macia demais, os lençóis finos demais, e o silêncio ensurdecedor. Sentia-se uma peça fora do tabuleiro, cercada por um mundo onde não pertencia. Mas no fundo, algo em seu peito lhe dizia que tudo aquilo estava acontecendo por um motivo muito maior do que conseguia compreender. No café da manhã, foi surpreendida ao ser servida por funcionários impecavelmente uniformizados. Helena apareceu logo depois, radiante, como se tivessem sido amigas há anos. O ambiente era refinado, mas a conversa com a senhora fazia tudo parecer leve. Ela queria saber de tudo, da infância de Lívia, suas lutas, seus sonhos, até os medos que ela tentava esconder até de si mesma. Era como se quisesse mergulhar na alma da jovem, e isso a desconcertava. Depois da refeição, a governanta a conduziu até uma sala cheia de livros antigos. Ali, Helena apareceu novamente, desta vez com uma caixa de veludo nas mãos. "Lívia, tenho algo para você." A jovem arregalou os olhos ao ver um colar de safira cintilante repousando sobre o tecido. "É de família, e eu quero que fique com você." "Eu não posso aceitar isso, senhora Helena. É valioso demais. Você ainda não entende, mas está aqui por um motivo. Esse colar pertenceu à minha mãe, que também foi rejeitada pela sociedade antes de encontrar seu lugar. Guarde com carinho. Vai te lembrar de quem você é." Lívia não sabia o que dizer. Apenas agradeceu com os olhos marejados, tocando delicadamente a pedra azul, sentindo como se uma parte daquele lugar já começasse a fazer sentido em seu coração. Foi nesse momento que o filho de Helena entrou mais uma vez. Seu nome era Henrico Salazar, dono de uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Jovem, milionário e com um ar sempre distante. Ele mal olhou para Lívia ao entrar, mas lançou à mãe um olhar desconfiado. "Mãe, vamos conversar a sós? Tudo o que você tem a dizer, pode dizer na frente de Lívia." Henrico respirou fundo, visivelmente irritado. "Você sabe que o jantar de gala é amanhã, e você quer levar essa moça?" "Sim, e é ela quem vai me acompanhar. Tenho direito a um convite extra." Lívia sentiu o sangue sumir do rosto. Um jantar de gala? Ao lado daquela família? Era demais. Henrico apertou a mandíbula, mas cedeu. "Como quiser, mas não espere que ela se encaixe." Helena, imperturbável, apenas sorriu. Às vezes, o que não se encaixa é exatamente o que falta. Naquela tarde, Lívia foi levada à cidade por um motorista para escolher um vestido. Helena havia deixado tudo pago. A loja era como um mundo de contos de fadas. Vestidos bordados à mão,
tecidos que pareciam nuvens. Ela experimentou vários, até encontrar um azul escuro com detalhes em prata, que fazia seus olhos brilharem. Pela primeira vez, Lívia se viu no espelho e não se sentiu pequena. Sentiu-se viva. Voltando à mansão, encontrou um envelope sobre sua cama. Nele, uma mensagem escrita à mão. Hoje à noite, às 22h, me encontre na varanda oeste. H. O coração de Lívia disparou. Seria mais um dos gestos gentis de Helena? Ou haveria algo a mais? Às 22h em ponto, ela caminhou silenciosamente até a varanda indicada. A noite estava fresca, iluminada por lanternas penduradas nas árvores. Helena estava ali, com uma manta nos ombros e um chá fumegante entre as mãos. Sabia que viria, querida. Não entendo, dona Helena. Por que tudo isso? Por que me tratar como se eu fosse parte da sua família? A senhora sorriu, com olhos brilhando sob a luz tênue. Porque você me lembra alguém que eu perdi. Lívia permaneceu em silêncio, sentindo o peso das palavras. Aquela dor vinha de um lugar real. Meu filho, Henrico, perdeu a capacidade de confiar. Desde que o pai dele morreu, ele se isolou do mundo, cercou-se de muros e esqueceu como é viver com o coração. Ele precisa de alguém real ao redor. Alguém como você. Alguém que veja além do dinheiro. Mas eu não sei se consigo lidar com tudo isso. Você já está lidando. O jantar de amanhã é importante. Preciso que esteja ao meu lado, mas também que esteja ao lado dele. Apenas seja você mesma. O resto, o destino se encarrega. Naquela noite, Lívia voltou para o quarto com o coração em chamas. Ela, que viera do nada, agora estava prestes a entrar no centro do mundo dos Salazar. Sentia que algo grande estava por vir e que não seria fácil. Mas uma força nova crescia dentro dela. Não podia mais voltar atrás. Enquanto adormecia, uma cena do passado invadiu sua mente. Ela, aos 10 anos, segurando a mão da mãe no leito do hospital, prometendo que seria forte. Que um dia elas sairiam da miséria. Aquela promessa nunca fora esquecida. Agora, sem saber como, estava prestes a cumprir. A noite do jantar chegou mais rápido do que Lívia esperava. As horas pareciam escorregar entre suas mãos trêmulas, e cada respiração era um ensaio silencioso de coragem. Diante do espelho, com o vestido azul profundo moldando suas curvas e o colar de safira repousando sobre seu colo, ela quase não se reconheceu. Aquela não era mais a menina que fugia da fome e do medo. Era uma mulher diante de uma virada inesperada da vida, ainda que não soubesse o que o destino lhe reservara naquela noite. O salão de festas da mansão Salazar estava deslumbrante. Lustres de cristal refletiam luz dourada sobre as mesas decoradas com arranjos de orquídeas brancas e rosas vermelhas. Convidados importantes, vestidos em seus melhores trajes, moviam-se com leveza, trocando sorrisos e cumprimentos elegantes. Mas quando Lívia entrou, ao lado de Helena, o tempo pareceu parar. Os olhares se voltaram, e por alguns segundos, o salão silenciou, como se todos estivessem tentando descobrir quem era aquela mulher desconhecida, bela e segura. Lívia sentia o peso de cada olhar, mas caminhava com a cabeça erguida. Ao seu lado, Helena mantinha um leve sorriso, como quem já sabia o que todos ali ainda iriam descobrir. Henrico estava ao fundo, conversando com investidores estrangeiros. Quando viu Lívia, seus olhos se estreitaram, surpresos. Ele não esperava que ela fosse tão diferente. Algo na maneira como ela andava, nos olhos intensos que carregava, desestabilizou sua certeza arrogante. E por um momento, ele se sentiu pequeno diante dela. Durante o jantar, Lívia foi apresentada a pessoas que só conhecia de revistas, empreendedores, celebridades, políticos. Helena a apresentava com orgulho, chamando-a de minha querida Lívia, despertando olhares confusos entre os presentes. Uns sorriam com gentileza, outros com desprezo escondido atrás de taças de champanhe.
Na mesa principal, Henrico estava sentado ao lado dela. O clima era tenso. Ele mal falava, limitando-se a observações secas. Até que, em um momento de silêncio entre uma garfada e outra, ele se inclinou levemente. Você está se divertindo com essa farsa toda? Lívia virou-se para ele sem medo. Se isso é uma farsa, seu problema é com a sua mãe, não comigo. Ele ergueu a sobrancelha, surpreso com a resposta direta. Você fala como se tivesse alguma importância aqui. Eu tenho. Para ela, eu tenho. E isso parece te incomodar. Henrico não respondeu, mas havia algo nos olhos dele. Não era raiva. Era dúvida. Um desconforto que não conseguia nomear. Depois do jantar, os convidados se deslocaram para o jardim onde uma orquestra tocava sob as estrelas. Helena estava radiante, cercada por amigos antigos. Henrico se afastou para atender uma ligação. Sozinha por um instante, Lívia encostou-se em uma das colunas de mármore, respirando fundo. Era tudo tão irreal que doía. Foi então que uma mulher se aproximou, loira, elegante, com olhos frios como gelo. Você é a nova protegida da dona Helena, não é? Lívia assentiu, sem entender a abordagem. Apenas um conselho. Esse mundo não é feito para gente como você. Não se iluda. Essas portas se abrem e se fecham com a mesma facilidade. Antes que Lívia respondesse, a mulher se afastou, deixando um rastro de perfume caro e veneno implícito. E foi nesse instante que Henrico reapareceu, observando-a de longe, como se algo dentro dele estivesse mudando lentamente. Mais tarde, quando os convidados já estavam dispersando, Helena chamou os dois em particular para um salão menor. No centro, uma mesa com 3 envelopes dourados repousava sobre a madeira escura. Ela entregou um para cada um. Lívia, Henrico, está na hora de conhecerem a verdade. Lívia sentiu um arrepio. Verdade? Que verdade? Helena se sentou com dificuldade, a voz embargada. Há algo que escondi por muito tempo, e vocês dois têm o direito de saber. O silêncio era denso, quase sólido. Há 26 anos, antes de me casar com o pai de Henrico, eu tive um filho fora do casamento. Fui obrigada a escondê-lo. A sociedade, a família, tudo era contra mim. Fizeram com que eu acreditasse que ele havia morrido, mas não morreu. Lívia prendeu a respiração. Anos depois, descobri a verdade. Mas já era tarde. Ele tinha sido adotado, levado para longe. Nunca consegui encontrá-lo. Apenas soube que teve uma filha e que ambos viveram em extrema pobreza. Quando encontrei você no aeroporto, Lívia, algo em mim gritou. Fiz exames, busquei documentos e agora tenho certeza. O mundo girou. Você é filha do meu primeiro filho, minha neta, Lívia. A jovem desabou na poltrona, o coração disparado, as mãos tremendo. Henrico levantou-se de súbito, completamente atordoado. O quê? Sim, Henrico, ela é sua sobrinha. O silêncio se estendeu por longos segundos. Lívia chorava em silêncio. Não de tristeza, mas de um alívio inexplicável. Toda a sua vida, marcada por abandono e dor, agora ganhava um sentido maior. Não era mais invisível. Ela pertencia a algo. Tinha uma origem, uma avó, uma família. Helena se aproximou e segurou suas mãos com força. Você nunca mais vai estar sozinha. Nunca mais. Henrico, embora ainda em choque, não conseguiu disfarçar o olhar diferente. Pela primeira vez, viu Lívia não como uma intrusa, mas como parte do sangue dele. E naquele instante, algo dentro dele começou a mudar. A revelação de que Lívia era neta de Helena caiu como uma bomba no coração de todos. O salão pequeno, onde apenas os 3 permaneciam, parecia congelado no tempo. Os olhos de Henrico vacilaram, ora encarando a avó, ora fixos em Lívia, como se buscassem alguma prova visível daquele elo. Mas os traços estavam ali, camuflados por anos de distância e dor. A semelhança com o filho perdido de Helena era inegável. Lívia tentava processar,
A vida toda ela acreditara que não tinha ninguém, que o mundo era um lugar indiferente, onde ela precisava lutar sozinha por cada migalha de dignidade. Mas agora, não era só uma hóspede ocasional no coração de alguém. Era sangue, era família, e isso mudava tudo. Helena se levantou, caminhando lentamente até uma estante onde guardava uma caixa antiga. Ao abri-la, tirou de dentro uma fotografia gasta pelo tempo. Nela, um rapaz jovem sorria diante de um carro simples, segurando um bebê nos braços. Esse era meu filho. E essa, Lívia, é você. Essa foto chegou até mim apenas 2 anos atrás. Desde então, procurei você. O mundo parecia girar ao contrário dentro da cabeça de Lívia. Suas mãos trêmulas seguraram a foto, e pela primeira vez, ela viu o rosto do pai que nunca conheceu. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e salgadas, molhando a borda do retrato. Era real. Tudo era real. E doía mais do que ela imaginava. Henrico se afastou, os punhos cerrados, respirando fundo. Então, ela é filha do meu tio? Um tio que eu nem sabia que existia? Helena assentiu, com um olhar melancólico. A culpa é minha. Ocultei esse capítulo da minha vida por medo, por vergonha, e paguei um preço alto por isso. Lívia quis perguntar tantas coisas, mas as palavras pareciam pequenas diante do turbilhão. Seu passado inteiro fora reescrito em questão de minutos. E com essa nova identidade, surgiam novas dores, novas perguntas, novos fantasmas. Ao ver o estado da neta, Helena a abraçou com força, como se quisesse proteger cada pedaço partido que o mundo havia deixado em sua alma. Você é parte de mim, minha menina, e não importa quantos anos se passaram, eu não vou mais deixar você sofrer. Nos dias seguintes, a notícia correu silenciosa pelos corredores da mansão, sem alarde para a mídia, mas com peso dentro da família. Helena decidiu oficializar tudo com documentos, advogados e principalmente com um gesto simbólico. Colocou o nome de Lívia como herdeira direta no testamento, ao lado de Henrico. Isso reacendeu as chamas de uma disputa que estava prestes a explodir. Henrico, apesar de mais calado desde a revelação, carregava dentro de si um orgulho ferido. Não pela perda de bens, mas pela perda de controle. Ele havia sido o centro do universo Salazar por anos. O herdeiro, o orgulho, o futuro. Agora, surgia uma jovem do nada, com uma história que ameaçava sua posição. E pior, com uma conexão emocional profunda com sua avó. Numa manhã, ele pediu para conversar com Lívia a sós. No jardim, entre as rosas e fontes de água, os dois se sentaram frente a frente. Você não pediu por isso. Eu sei disso. Ele começou com a voz baixa. Mas isso não significa que seja fácil para mim. Lívia o encarou sem medo. Você acha que é fácil para mim? Eu venho de um mundo onde pessoas como você só aparecem nas revistas. Cresci com fome, medo e vergonha. Saber que tenho sangue dessa família não apagou tudo o que vivi. Então, por que aceitar isso agora? Por que não simplesmente seguir com sua vida, longe de nós? Porque agora eu tenho algo que nunca tive. Raízes. Eu não vou fugir disso, nem de você. A resposta foi firme, sem arrogância. Henrico ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Havia algo em Lívia que o desarmava. Talvez fosse a dor não romantizada. Talvez fosse a força silenciosa que ela carregava. Enquanto isso, Helena organizava um evento beneficente em nome do falecido filho. Um memorial discreto, mas simbólico, para honrar a existência dele e apresentar Lívia à sociedade como parte oficial da família Salazar. Era a forma que encontrara de consertar o passado e curar a culpa. No dia do evento, o clima estava carregado de emoção. Lívia usava um vestido bordado com pequenas pérolas, presente de Helena. Em seu pescoço, a mesma safira do jantar. Os olhos estavam marejados, mas havia algo novo neles. Orgulho. Durante o discurso, Helena segurou a mão de Lívia e falou sobre segredos, perdão e recomeços. Mencionou o filho que perdera, a neta que reencontrara, e como o amor,
mesmo tardio, ainda era capaz de reconstruir uma vida. Todos no salão escutavam em silêncio respeitoso. Alguns se emocionaram, outros franziram o senho, incomodados com a quebra de tradição. Mas nada disso importava para Lívia. Naquele momento, ela não era mais a garota invisível do aeroporto. Era a neta da mulher mais respeitada do país. Era filha de uma história silenciada, agora finalmente ouvida. No fim do evento, enquanto os convidados se dispersavam, Henrico se aproximou novamente. Estava mais calmo, quase resignado. Você foi muito corajosa hoje. Lívia o olhou surpresa. Obrigada. E talvez eu esteja começando a entender por que minha avó gosta tanto de você. Ela sorriu com ternura. Eu não vim roubar nada seu, Henrico. Só estou tentando descobrir quem eu sou. Ele assentiu lentamente. Acho que estamos todos tentando isso de alguma forma. Era um pequeno gesto, um fio tênue de trégua, mas era o suficiente por enquanto. A noite pós-evento foi longa. Lívia deitou-se em seu quarto luxuoso, mas o sono não veio. Na cabeceira, a fotografia antiga de seu pai a observava com olhos que ela nunca conheceu. A imagem era uma ponte entre o passado e o presente. E agora, ela sentia que precisava atravessar essa ponte até o fim. Havia perguntas sem respostas, verdades sussurradas, mas nunca ditas em voz alta. E a única pessoa que talvez tivesse essas respostas era sua mãe. Na manhã seguinte, Lívia ligou para um número antigo que há tempos evitava discar. A mulher do outro lado da linha atendeu com voz cansada, mas ainda familiar. Mãe, sou eu, Lívia. O silêncio do outro lado foi como um soco. Depois de alguns segundos, a resposta veio, seca. O que você quer? Lívia engoliu em seco. Saber a verdade. Quem era meu pai? Por que você nunca me contou sobre a família dele? A conversa foi curta, desconfortável, e terminou com um encontro marcado num café simples da cidade. Ao vê-la, a mãe de Lívia parecia menor do que ela lembrava. Os anos, o álcool e os arrependimentos haviam deixado marcas. Durante a conversa, ela revelou o que guardava há décadas. Seu pai, Diego Salazar, me amou, mas sua família nunca a aceitou. Quando engravidei, eles o forçaram a me abandonar. Ele tentou lutar, mas morreu antes de conseguir voltar. Lívia sentiu um nó no peito. O peso da rejeição, da ausência, do abandono. Sua mãe não era inocente, ela sabia, mas também era mais vítima do que vilã. Uma mulher comum esmagada pelo peso de uma família poderosa que decidiu o destino de todos. Ao voltar para a mansão, Lívia encontrou Helena à sua espera. Ela segurava uma carta amarelada, escrita à mão. Encontrei isso entre as coisas do seu pai. Ele a escreveu para sua mãe, mas nunca foi entregue. Com mãos trêmulas, Lívia leu. As palavras falavam de amor, de esperança, de um futuro ao lado dela e do bebê que esperavam. Havia dor, mas também coragem. Se algo acontecer comigo, diga à nossa filha que ela foi desejada, que eu lutei por ela. As lágrimas escorreram dos olhos de Lívia como um rio incontido. Helena a abraçou, e ali, pela primeira vez, a dor do passado encontrou consolo. Mas nem todos estavam prontos para esse recomeço. Ao saber do reencontro com a mãe, Henrico reagiu com frieza. Você está cavando um buraco, Lívia. Não vê que essa mulher pode destruir o que você acabou de construir aqui? Lívia o enfrentou, firme. Talvez, mas não posso apagar quem eu sou para caber no seu mundo. Minha mãe errou, mas também sofreu. E eu não vou me envergonhar dela. Os dias seguintes trouxeram tensão. A imprensa, sempre à espreita, começou a desconfiar da nova figura na família Salazar. Paparazzi tiraram fotos de Lívia com sua mãe, e as manchetes não tardaram. Nova herdeira tem passado problemático. Relação com mulher ligada a crimes antigos causa escândalo. Helena tentou conter o caos, mas o estrago estava feito. A diretoria das empresas da família começou a questionar a sanidade da matriarca.
Um grupo interno, liderado por um dos primos de Enrico, iniciou um movimento para contestar a decisão de colocar Lívia como herdeira. Ela é um risco para a imagem da empresa, diziam. A pressão aumentava, e Enrico, dividido entre a lealdade à avó e o ressentimento por Lívia, tornou-se um intermediário silencioso da crise. Foi então que Helena decidiu agir. Convocou uma coletiva de imprensa, sem aviso prévio. Vestida com elegância e dignidade, enfrentou os flashes com um olhar decidido. Esta é minha neta. Ela é sangue do meu sangue, filha do meu filho. O passado dela não é uma vergonha, é um retrato da verdade que esta família tentou esconder. E enquanto eu estiver viva, ela será reconhecida como parte legítima de tudo o que construímos. A fala de Helena dividiu opiniões, mas a coragem foi admirada. Muitos passaram a ver Lívia com novos olhos, não mais como um fardo, mas como alguém que enfrentava um legado difícil com integridade. Helena, porém, pagaria um preço alto por sua ousadia. Poucos dias depois, em uma reunião extraordinária, a presidência honorária da fundação da família foi colocada sob análise. Lívia, ao saber disso, sentiu-se culpada. Sabia que estava, mesmo sem querer, abalando estruturas antigas e frágeis. Mas também sabia que a verdade nunca foi confortável e que honrar seu pai exigia coragem. Enrico, silencioso, a observava de longe. Havia em seus olhos algo que Lívia ainda não conseguia decifrar. Medo, admiração ou inveja. Talvez um pouco de tudo. No final daquela semana, sentada no banco de madeira em frente à mansão, Lívia fechou os olhos e lembrou das palavras da carta do pai. Seja forte, filha. E ela seria, não apenas por ela, mas por todos que foram silenciados antes dela. O toque das mãos foi leve, quase imperceptível, mas suficiente para despertar o turbilhão de sentimentos que Lívia e Enrico tentavam esconder. Na varanda da mansão, enquanto o sol se despedia atrás das colinas, eles se encontraram mais uma vez sozinhos, sem câmeras, sem imprensa, sem os fardos da família. Apenas dois corações confusos tentando entender o que estavam sentindo um pelo outro. Por que você me evita? Ela perguntou, quebrando o silêncio entre eles. Henrico desviou o olhar. Porque tenho medo. Medo do que estou sentindo e do que pode acontecer se eu permitir que cresça. Lívia suspirou, entendendo mais do que ele podia imaginar. Ambos estavam feridos, moldados por perdas, traições e expectativas. Mas ali, naquela troca de olhares, havia uma promessa silenciosa de cura. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina. Helena, ainda enfrentando resistência da família, começou a incluir Lívia nos assuntos da empresa e da fundação. Enrico, por ordem da avó, se tornou o mentor de Lívia no mundo corporativo. A convivência forçada os aproximava ainda mais, tornando difícil ignorar a conexão que crescia entre eles, feita de admiração, carinho e algo mais profundo. Certa tarde, após uma reunião, Enrico a levou até o lago escondido nos fundos da propriedade. Era o lugar favorito do meu pai. Ele costumava vir aqui quando queria fugir do mundo. Lívia sorriu com ternura, sentando-se na grama ao lado dele. Acho que herdamos isso dele. Em silêncio, partilharam lembranças de um homem que ambos amavam, ainda que por razões diferentes. Um pai que deixou saudade, um filho que buscava sua sombra. Ali, naquele refúgio, Enrico se permitiu vulnerabilidade. Contou sobre o peso de ter sido moldado para assumir os negócios da família, das noites em que chorava escondido após perder os pais, da solidão que o cercava mesmo entre tantos. Lívia, por sua vez, dividiu a angústia de ter crescido sentindo-se invisível, indesejada, até aquele dia no aeroporto, quando tudo mudou. Mas se o amor se insinuava com doçura, a desconfiança ainda rondava. Um envelope anônimo chegou à mansão. Dentro, cópias de documentos e fotos antigas. A mãe de Lívia sendo presa anos atrás por furto e embriaguez pública. O remetente? Desconhecido. Mas a mensagem era clara.
Essa é a mulher que vocês colocaram dentro da família Salazar. Helena ficou em silêncio ao ler. O olhar de Enrico endureceu. Por que você não nos contou tudo? Perguntou, mais ferido do que acusador. Lívia sentiu o chão tremer. Porque não achei que precisasse justificar os pecados de outra pessoa. Minha mãe errou, sim, mas ela também foi vítima. E eu não sou ela. A dor em sua voz era cortante, mas verdadeira. O incidente foi como um balde de água fria na confiança que começava a florescer. Enrico recuou, mais por medo do que por julgamento. Lívia se fechou, tentando não permitir que o velho sentimento de rejeição a engolisse de novo. Pela primeira vez, pensou em ir embora, abandonar tudo, voltar para o anonimato. Mas foi Helena quem a impediu. Você é forte demais para fugir agora, disse a avó, segurando suas mãos com firmeza. Eles vão tentar te derrubar, Lívia, mas você é sangue do meu sangue, e ninguém pisa em uma Salazar impunemente. Aquilo reacendeu a chama dentro dela. Ela não deixaria que sujassem sua história. Não por vergonha, mas por orgulho do caminho que percorreu. Determinada, Lívia convocou uma reunião com toda a diretoria. Vestida com um terninho sóbrio e postura firme, apresentou sua versão dos fatos. Minha mãe foi presa sim. Ela errou sim. Mas nunca me abandonou. Nunca me ensinou a odiar. E apesar de tudo, me criou com o pouco que tinha. Se isso é motivo para me tirarem daqui, então talvez essa família precise rever seus próprios valores. A fala, gravada e compartilhada nas redes sociais por um dos jornalistas presentes, viralizou. Milhares de pessoas se identificaram com sua trajetória. Hashtags como Força Lívia e Sandro Salazar de Verdade dominaram os trending topics. O público, antes dividido, passou a vê-la como símbolo de superação. E pela primeira vez, a narrativa da herdeira ilegítima começou a mudar. Enrico assistiu ao vídeo sozinho, em seu quarto. Em silêncio, sentiu uma pontada de vergonha, por ter duvidado, por ter se afastado, por não ter sido a ponte que Lívia precisava. Bateu à porta do quarto dela naquela noite. Quando ela abriu, seus olhos estavam cansados, mas firmes. Ele não disse nada, apenas a abraçou. Longo, apertado, cheio de arrependimento. Você é muito mais do que eu imaginava, ele sussurrou. Ela encostou a cabeça em seu ombro. E você está começando a me ver de verdade. Aquele abraço foi mais do que um gesto, foi um reinício. Eles sabiam que o caminho à frente ainda teria pedras, espinhos e ameaças ocultas, mas juntos, talvez pudessem enfrentá-lo. Eles pensaram que o pior já havia passado, mas estavam apenas no começo da tempestade. Desde que Lívia se posicionou diante da família e do mundo, sua imagem pública se fortaleceu, mas nos bastidores, os inimigos também se mobilizaram. Para muitos, ela representava uma ameaça, a herança, ao poder e à estrutura que sempre favoreceu os mesmos. Uma carta anônima chegou ao escritório de Helena. Não havia assinatura, mas a ameaça era clara. Se não a afastar, revelaremos tudo, e desta vez, nem o passado nobre vai salvá-la. Helena, pela primeira vez em anos, sentiu o sangue gelar. Quem escrevera sabia demais, mais do que qualquer jornalista ou parente rancoroso. Sabia de algo que ela guardava em silêncio há décadas. Enquanto isso, Enrico e Lívia estavam cada vez mais próximos. A reconciliação após o escândalo os uniu com ainda mais força. Mas Enrico, que antes se sentia invencível, agora carregava o peso da dúvida. Começaram a surgir pequenas falhas na empresa. Contratos sumindo, senhas alteradas, reuniões boicotadas. Um plano meticuloso estava sendo colocado em prática. E era pessoal. Na fundação, Lívia percebeu os primeiros sinais. Um dos projetos sociais foi denunciado por desvio de verba, o que gerou manchetes negativas. Mesmo com a auditoria provando que não havia nenhum erro, o estrago na imagem pública já estava feito. Eles estão tentando te minar, alertou Enrico. Querem que você perca a credibilidade.
Se conseguirem te manchar, tudo que você construiu desmorona. Decidida a não recuar, Lívia começou sua própria investigação. E foi em uma conversa com o antigo motorista da família que ela encontrou a primeira pista. Tem alguém do conselho da empresa que não aceitou bem sua chegada, moça. Eles acham que você é só uma peça que a dona Helena moveu no tabuleiro. Mas você virou ameaça. Henrico então decidiu confrontar o conselho. Na reunião, olhares frios e falsos sorrisos tentaram esconder as verdadeiras intenções. Mas um nome surgiu com força: Eduardo Salazar, primo distante, presidente de uma das subsidiárias e notoriamente ambicioso. Ele sempre alimentou o sonho de tomar o controle da holding e via em Henrico um obstáculo, e em Lívia um motivo perfeito para sabotar tudo. Enquanto isso, Helena mergulhava em lembranças antigas. A carta anônima despertara um segredo enterrado. Há mais de 20 anos, ela mesma havia feito um acordo sombrio para proteger o nome da família. E parte desse segredo envolvia a verdadeira origem de Lívia. Um segredo que nem mesmo Henrico conhecia. Um segredo que, se viesse à tona, mudaria tudo. Lívia, sentindo que algo lhe era ocultado, questionou Helena diretamente. Há mais do que me contaram, não é? A matriarca hesitou. Pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu estava tentando te proteger, mas talvez tenha te ferido ainda mais com o silêncio. Era tarde demais para arrependimentos. Os fantasmas estavam batendo à porta. Na mesma noite, o sistema da empresa foi invadido. Informações confidenciais foram vazadas e e-mails comprometedores, falsificados, circularam como se fossem reais. Os jornais estamparam: nova herdeira envolvida em escândalo fiscal. A fundação perdeu patrocínios. A bolsa caiu e os aliados começaram a recuar. Eduardo, então, apareceu como o salvador, oferecendo assumir temporariamente o controle até que a crise fosse contida. Foi nesse momento que Henrico reagiu. Com o apoio de 2 conselheiros fiéis, iniciou uma investigação interna. Tudo apontava para Eduardo, mas ele era esperto demais para deixar rastros claros. Lívia, por sua vez, estava cansada de ser usada como joguete. Se querem guerra, vão ter. Em um gesto ousado, ela chamou a imprensa e deu uma coletiva. Na frente das câmeras, ela falou como nunca antes. Não tenho medo da verdade. Meu passado não me define, e meu presente é resultado de cada lágrima que engoli calada. Estão tentando me calar, me derrubar, mas não conseguirão, porque eu não estou aqui para herdar, estou aqui para construir. O vídeo foi aplaudido por milhares, mas também selou seu destino. Eduardo, acuado, decidiu partir para o ataque final. Ligou para Helena. Ou você tira essa garota de cena, ou eu conto tudo, inclusive quem é o verdadeiro pai dela. Helena tremeu. Aquilo era o que mais temia. O segredo que poderia destruir não só Lívia, mas toda a família Salazar. Naquela mesma noite, Helena reuniu Henrico e Lívia. Estavam exaustos, fragilizados, mas presentes. Chegou a hora de vocês saberem a verdade, ela disse com a voz embargada. Lívia, o homem que você conheceu como seu pai, na verdade, era um funcionário da família. Ele te amou como filha, mas não era seu sangue. Seu verdadeiro pai era meu filho. Seu pai biológico era o pai do Henrico. O silêncio que se seguiu foi cortante. Lívia ficou paralisada. Henrico sentiu o coração parar. Como assim? Ele balbuciou. Helena continuou. Eles se amaram. Foi um erro, um romance escondido, rápido e intenso. Mas quando ela apareceu grávida, seu pai já estava prometido para outra. Foi tudo abafado. A mãe da Lívia foi paga para sumir, mas ela não aceitou todo o dinheiro e criou a filha sozinha. Lívia sentiu o chão sumir. Então, você está dizendo que Henrico é meu? Helena a interrompeu. Não, vocês não são irmãos. Seu pai é outro filho meu, um que morreu antes mesmo de você nascer. Henrico era primo dele. O alívio foi imediato, mas a confusão ainda dominava.
A verdade era ainda mais complexa do que imaginavam. E agora, a verdade precisava ser usada com sabedoria. Porque Eduardo tinha provas e pretendia usá-las. Mas pela primeira vez, eles estavam unidos. Lívia, Henrico e Helena. E estavam prontos para lutar. Ela ajudou uma senhora no aeroporto, mas não sabia que era mãe de um milionário que mudaria sua vida. Quando Lívia estendeu a mão àquela senhora perdida, jamais imaginou que estava abrindo a porta para um turbilhão de emoções, revelações e recomeços. Agora, diante da verdade exposta, não havia mais espaço para máscaras. Era hora de enfrentar tudo e todos. Na manhã seguinte à revelação, Lívia acordou com o peito apertado, mas o olhar firme. Sabia que não podia mais hesitar. Já havia sofrido demais se anulando, tentando se encaixar num mundo que a desprezava. Agora, conhecendo a própria origem e o preço do silêncio, ela sentia que algo novo nascia dentro de si. Coragem. Do outro lado da cidade, Eduardo Salazar planejava seu golpe final. Ele havia reunido a imprensa para uma denúncia histórica. O objetivo era claro: destruir a reputação de Lívia e forçar a saída dela e de Henrico da empresa, tomando o controle de vez. Mas ele não contava com um fator novo: a união dos três que mais odiava ver juntos. A coletiva de Eduardo começou pontualmente. Flashes, câmeras, repórteres sedentos por escândalo. Ele sorriu como um predador. O público tem o direito de saber quem é realmente Lívia Mendes, ou melhor, Lívia Salazar. O salão ficou em silêncio. Então, antes que pudesse continuar, uma voz feminina ecoou da porta. Então vamos contar tudo. Mas vamos contar direito. Lívia entrou acompanhada de Henrico e Helena. Impecável, determinada. Caminhou até o palco e encarou Eduardo. Você tem razão. A verdade precisa ser dita, mas não será você a distorcê-la. Pegou o microfone e, diante de todos, expôs sua história. O encontro no aeroporto, a descoberta do parentesco, o preconceito, as ameaças, o abandono e, principalmente, a superação. Sim, sou filha biológica de um homem que a sociedade obrigou a negar seu amor. Cresci sem privilégios, mas nunca sem dignidade. E tudo o que conquistei foi com esforço, não com golpes. Helena então assumiu o microfone. Pela primeira vez, ela assumia publicamente seus erros. Fui cúmplice de um silêncio cruel, mas estou aqui hoje para proteger o que resta da minha família. E isso inclui Lívia. As palavras de Helena causaram comoção. A opinião pública, que oscilava entre o julgamento e a admiração, agora se inclinava para o lado da jovem que enfrentou um império com a própria história como escudo. Eduardo, sem saída, tentou contra-atacar, mas Henrico já havia protocolado provas da sabotagem cometida por ele. Os conselheiros, vendo a maré virar, o destituíram do cargo no mesmo dia. Nas semanas seguintes, tudo mudou. A fundação recuperou os patrocínios. A imagem de Lívia tornou-se símbolo de força e resiliência. Grandes marcas a convidaram para campanhas sobre superação e empoderamento feminino. Henrico, por sua vez, reorganizou a empresa com foco em ética, diversidade e impacto social, tudo inspirado pela força da mulher que havia transformado sua vida. Mas para Lívia, o que mais importava não era o sucesso profissional, era o recomeço pessoal. Foi até a casa onde cresceu e visitou o túmulo da mãe. Levou flores, lágrimas e palavras que guardava há anos. Mãe, consegui. Eu sei que a senhora sofreu calada, mas eu quebrei o ciclo. E te prometo, a próxima geração da nossa família vai crescer sabendo que é possível vencer sendo quem se é. No mês seguinte, Helena convocou uma cerimônia íntima para anunciar oficialmente Lívia como parte legítima da família Salazar. Não apenas no papel, mas no coração. Entregou-lhe uma joia antiga da família, um medalhão que fora de sua mãe e depois sua, e agora pertenceria a ela. Você não herdou apenas um sobrenome, herdou nossa história, e está fazendo dela algo muito mais bonito. A emoção tomou conta de todos. Henrico ajoelhou-se diante de Lívia, mas não com um anel nas mãos.
com uma carta. Esta carta é uma promessa, não de casamento, mas de vida. Prometo ser teu parceiro em cada sonho, tua fortaleza em cada luta, teu riso em cada manhã. E se um dia decidirmos construir uma família, que ela nasça desse amor que resistiu a tudo. Ela chorou e aceitou. Nos meses seguintes, Lívia viajou para contar sua história em universidades, instituições e congressos. Tornou-se inspiração para meninas periféricas, para mulheres invisibilizadas, para órfãos de apoio emocional. Criou uma rede de apoio que cresceu pelo país inteiro, financiada pela própria empresa da família Salazar, agora transformada. O que começou com um gesto de gentileza no aeroporto tornou-se uma revolução de amor, justiça e reconstrução. Helena, já com a saúde mais frágil, dizia a todos: "A melhor coisa que fiz na vida foi esquecer minha mala naquele dia." A cena final da história se passa num campo florido. Lívia caminha com o Henrico de mãos dadas. Ela está grávida. Olha para o céu e sorri. "Você sabia que minha mãe amava margaridas?" Ela pergunta. Ele a beija na testa. "Sabia. E agora elas vão florescer para você também." A câmera se afasta, revelando um jardim que cresceu sobre raízes antigas, mas floresceu com novas esperanças.